Olá, sejam bem-vindos. O programa Palavras Consoladoras traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. O tema que abordaremos hoje é conhecimento do futuro, coisas que muitas pessoas desejam saber, e cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. E recebemos o nosso irmão Jefferson Quadros para que possamos fazer uma reflexão ou exploração sobre uma das indagações que os encarnados mais têm curiosidades. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Vanderlei, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Olá também a todo mundo que nos assiste nesse momento. O futuro está escrito de forma imutável? É possível prevê-lo, Jefferson? Bem, amigos, para a gente conversar um pouquinho sobre futuro, primeiro é preciso que a gente entenda um pouquinho o que é o futuro, na verdade, né? E se nós analisarmos com o viés filosófico, a filosofia nos diz que o futuro ele é construído no presente e que esse futuro ele só ganha significado profundo quando nós aprendemos a cultivar o respeito aos processos que separam o desejo da sua realização futura. Então, quando a gente respeita o presente, para que no futuro nós possamos colher os frutos do nosso esforço de agora. A filosofia nos diz também que o presente é o espaço de sonhos, de frustração, de desejo e também de processo. O futuro é referente à espera pelas realizações. Então, com base nessa afirmação, é importante que nós entendamos que o futuro não é algo escrito com antecedência. O futuro é escrito, ele é construído no presente, conforme as tendências das escolhas que nós fazemos diariamente. É possível até a gente prever o futuro, mas com base naquilo que nós estamos vivenciando hoje. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos usar um exemplo. Se nós pensamos numa pessoa que cultiva insistentemente o vício do consumo de cigarros, por exemplo. Então, analisando o caso, é natural que as previsões sejam negativas para o futuro. Nós podemos dizer que em determinado tempo, 5, 10, 15, 20 anos, por exemplo, essa pessoa pode ter problemas de saúde no seu sistema respiratório como consequência do uso do cigarro. Mas se essa pessoa deixa o vício nesse meio tempo e assumir uma atitude saudável, a previsão que nós tínhamos pode não se concretizar, pois houve uma mudança de rumo. Então, com esse exemplo, a gente tende a entender que o futuro é algo que está sendo construído todos os dias. E nós não devemos esquecer disso. E trabalhar para que esse futuro que a gente deseja seja adequado com as nossas perspectivas, nos esforçando agora, para que a gente possa obter os frutos desse nosso esforço atual. Passo a palavra de novo aí, meu amigo. Tá bom. Qual a finalidade do conhecimento do futuro? E o futuro, ele pode ser revelado indiscriminadamente? Sobre esse tema, nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 868, uma resposta bem interessante que os bons espíritos afirmam que, em princípio, o futuro é oculto para nós, né? E só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado esse futuro para nós. E na questão seguinte, na 869, nós temos a explicação do motivo pelo qual o futuro nos é oculto. A resposta diz assim, que se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não trabalharia com a liberdade que usufrui, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem de acontecer, inútil seria ocupar-se com ela. Depois, na questão 870 do mesmo Livro dos Espíritos, os espíritos codificadores explicam que, algumas vezes, Deus permite que nós tenhamos conhecimento do futuro
quando esse conhecimento facilite a execução de alguma coisa, em vez de dificultar essa coisa nas nossas vidas. Induzindo, então, a gente a agir de maneira diferente da habitual. Não raro, também, pode ser essa apresentação do futuro uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se o homem, por exemplo, fica sabendo que receberá uma herança pela qual não esperava, poderá despertar a cobiça, quiçá desejando até a morte daquele de quem herdará essa herança. Pode também, esse mesmo homem, despertar bons sentimentos, bons pensamentos, ingratidão à concessão recebida e partir a assumir postura mais carinhosa, mais zelosa para com essa pessoa que está lhe dando esse presente. Então, esses exemplos que Kardec traz para nós nos mostram que nem sempre é útil nós conhecermos o futuro. Até porque, tu tendo uma perspectiva do que está para acontecer, a gente não se esforça tanto para mudar, né? Então, a gente ouve aquelas histórias seguidas que viram até anedota, né? Das pessoas que recebem do médico a previsão de que vão morrer em pouco tempo, né? Então, muitas vezes o pessoal brinca que vão lá fazer financiamento, compra coisas sem precisar pagar, né? E quando não acontece a previsão, aí tem que arcar com as consequências, né? E é bem assim nas nossas vidas. Então, o futuro não necessariamente será aquilo que aparenta ser, se nesse meio tempo a gente fizer mudanças. Então, por isso não dá para dar uma previsão 100% concreta, 100% certa, porque o futuro não está construído ainda. Nós estamos construindo ele nesse momento, meu amigo. Até esse momento do programa, nós falamos, então, sobre o futuro da parte material, ou seja, dos espíritos encarnados. E agora, os espíritos têm a possibilidade de conhecer o futuro? Baseado ainda em Kardec, nós, nesse mesmo livro dos Espíritos, do qual nós viemos falando, na questão 243, os Espíritos respondem que os Espíritos têm a possibilidade de conhecer o futuro, mas que depende da elevação a qual esses Espíritos alcançaram. Muitas vezes, diz Kardec, os Espíritos têm a possibilidade de conhecer o futuro, porém, nem sempre tem a permissão para revelá-lo. Quanto mais evoluído, quanto mais próximo de Deus, mais claramente esse espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende as ocorrências do passado, mas não pode ver o que Deus lhe reserva para o futuro. Essa resposta que os bons espíritos trazem para Kardec, ela demonstra para nós que a elevação moral do espírito e a sua evolução também é que tornarão mais claras as percepções no que tange ao futuro das criaturas e também da coletividade. Para os bons espíritos, a possibilidade de prever o futuro ela é uma ferramenta importante, pela qual eles terão a possibilidade de agir com antecedência para nos inspirar à mudança, para nos ajudar à alteração de atitudes e de hábitos, quando esses hábitos são prejudiciais para nós mesmos e também para o mal da coletividade da qual nós fazemos parte. Para nós, quanto espíritos desencarnados, né, espíritos errantes, nem sempre também é possível nós termos conhecimento das perspectivas de futuro, pelo mesmo motivo que nós conversamos antes. Se nós tivermos um futuro previamente escrito, nós não vamos nos esforçar para alterá-lo. Isso acontece inconscientemente. Então Deus nos concede a liberdade, nos concede também que usemos a nossa inteligência, a nossa imaginação, para delinearmos desde já esse futuro que nos aguarda, praticando desde já aquilo que a gente almeja para esse nosso futuro. Antes de reencarnar, os espíritos podem prever o futuro que lhes aguarda? Como base para essa nossa resposta, nós vamos pegar de novo o Livro dos Espíritos na questão 258. Nessa resposta, os espíritos da equipe do Espírito de Verdade, né, os espíritos codificadores, informam que normalmente são os próprios espíritos que escolhem o gênero de provas pelas quais eles passarão. Na grande maioria dos casos é assim a reencarnação, né? Porém, como nós já conversamos antes,
O futuro vai ser construído com base nas obras do agora, do presente. Assim, torna-se impossível prever o sucesso ou o fracasso da missão reencarnatória de cada espírito, pois tudo dependerá do empenho do espírito que está pronto para reencarnar. Esse projeto reencarnatório, né, essa ideia do que está para acontecer na reencarnação, ela acaba sendo transmitida para os espíritos de uma maneira não minuciosa, né, mas em detalhes mais amplos, né, que vão permitir uma variação de resultados no transcorrer dos dias e dos processos reencarnatórios. E é preciso que a gente lembre também que quando nós reencarnamos, nós precisamos necessariamente passar por certas situações, por certos aprendizados, que são muito importantes para o nosso projeto reencarnatório. E a bondade divina age para que a gente possa passar por essas ocorrências, mesmo que a gente use o nosso livre-arbítrio de maneira a nos afastar do projeto inicial, né? Se nós tivéssemos a previsão do futuro certo, né, nós pouco esforço faríamos para que para que os processos da nossa evolução acontecessem de verdade, né? Então, faltaria esforço de nossa parte. Então, tudo aquilo que vem pronto para nós acaba sendo uma ferramenta usada para que nós façamos o mínimo esforço. E não é essa a ideia, né? É preciso que a gente lembre sempre que a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos concede para que nós aprendamos através dos nossos próprios esforços. É preciso também que a gente lembre que a reencarnação não é uma oportunidade de a gente trabalhar exclusivamente as nossas necessidades. Nós precisamos lembrar que nós vivemos numa coletividade e também é uma oportunidade de a gente servir aos outros, de a gente ajudar as pessoas, de a gente fazer o bem, praticar a caridade, e assim nós vamos estar fazendo o nosso papel de cristãos que nós somos. E Deus, pela sua natureza perfeita, tem conhecimento do futuro. Por que ele impõe certas provas a homens que de antemão sabe que terão insucesso com essas provas? Deus tem a perfeição, né? Então Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo sente. Mas é preciso que a gente reflita de uma maneira um pouquinho diferente. E pegando por base, de novo, o Livro dos Espíritos, os bons espíritos nos dizem que quando a gente questiona dessa forma, né, se Deus, né, tendo conhecimento do futuro, por que ele impõe provas para a gente possa falhar, né, possa ter insucesso? E os bons espíritos nos dizem que fazer uma questão dessa natureza é a mesma coisa que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito. Então, as provas que fazem parte das nossas vidas, de todos nós, elas não têm por função dar a Deus provas da capacidade humana, prova daquilo que a gente pode fazer, mas sim tem a função de proporcionar para nós responsabilidade sobre as nossas ações e também oportunidades de crescimento moral, através do esforço que a gente empreende dia a dia. O homem, todos nós, temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Nós não nascemos bons, nós não nascemos maus. A gente faz as escolhas e escolhe entre o bem e entre o mal, todos os dias da nossa vida. E as provas têm a finalidade de pôr-nos, né, em luta contra as tentações do mal e também nos conferir todos os méritos da resistência contra esse mal. Conhecendo, então, previamente as tendências, as dificuldades e as virtudes do homem, Deus providencia oportunidades, providencia circunstâncias e também ajuda para que a gente tenha sucesso nesses nossos bons propósitos. Mas jamais imaginemos que Deus nos impõe algo para nos dificultar, né? Sempre é para nos educar. E esse é o propósito das nossas vidas. Jefferson, agradecemos a tua especial colaboração no programa de hoje e envolvemos-nos de alegria com os nossos irmãos e irmãs que nos prestigiam, colaborando com a divulgação das mensagens do Evangelho do Cristo. Distribuam a mensagem aos corações necessitados de esclarecimento e consolo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.